pastor João vai deixar um versículo. Amém? Aleluia, glória a Jesus. Sai da igreja com a paz do Senhor. Amém. Estamos gratos a Deus de estar aqui mais uma vez. Amém. Mais uma quarta-feira, adorando e glorificando o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dizendo que Ele é, que Ele pode, que Ele tem, que Ele dá e que Ele vem buscar a igreja santa. E agora Ele, a nossa alegria é estar anunciando o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente tem certeza que Ele vem. E nesse dia, se a gente tem que estar preparado, porque se a gente estiver preparado, vai ser difícil vir a voz dele. O negócio é complicado, né? Aí muita gente diz assim, vou para a igreja, não já tinha, para onde? Tem que estar na igreja na parte com Deus, tem que estar adorando Ele. Se Ele aparecer agora, fica como? Fica difícil, né? Com Jesus é melhor. Eu vou deixar aqui o versículo no livro de Josué, no capítulo 1. Meu óculos não ajuda muito, mas dá para eu ler esse versículo que diz assim. Capítulo 1, versículo 5. No livro desse homem de Deus, de Josué, que ele diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. O negócio é bonito, né, irmão? Aleluia, glória. Aleluia. Irmão, quando Josué recebeu essa palavra, o negócio é meio estreito, viu? Às vezes o cavaleiro assim, se eu estivesse ali na frente, fazia melhor do que aquela irmã. O cavaleiro fazia melhor do que o irmão. É estreito, irmão, assumir posição do outro. Josué achou que as coisas eram fáceis. Ele via Moisés fazendo, aí só ali é. Do jeito que ele está fazendo, eu faço. Aleluia. Mas se não tiver a direção divina, nada você faz. Glória. Se não tiver o grandioso Deus ao seu lado, lhe orientando. Agora, para poder lhe orientar, você tem que descer e orar. Tem que buscar. Como é que vai falar com você se você não vai buscar? Fica difícil, né? Se você não descer para buscar o grandioso, fica difícil de ouvir a resposta dele. E ali Josué, naquela época, quando ele achou que o negócio era do jeito que ele pensava, foi estreito, irmão. Josué não tinha o que Moisés tinha, não, irmão. O negócio é muito diferente, não. A gente pensa que é tudo igual, não, é diferente. Aleluia. Josué entrou naquela guerra e ele disse: aí nós vai ganhar. O negócio era estreito, irmão. Lá no meio da caminhada ele pediu a Deus para parar de entregar as armas, não podia mais continuar, porque a luta estava sendo muito grande. Ele viu assim, quanto mais ele brigava, mais gente ficava. Ele disse: será possível? Está morrendo meu povo todinho, o que é que eu faço? Aí pediu a Deus para parar. Irmãos, assumir a posição de outro é muito difícil. Aleluia. Aquele que Deus chama para fazer a obra, você não pode botar outro no seu lugar. Quem tem que fazer é você. Aleluia. Não vá fazer remendo nem colocar outro. Não, fulano, fala o que eu faço. Vai não. Se Deus chamou você, só que faz você, irmão. Será que ele não vê a qualidade? Ele não mede? Será que ele não sabe quem é que dá para aquela obra? Aleluia. Ele ia botar a gente para apelar, não, ele bota para fazer. Glória. E ali quando Josué disse assim: meu Deus, eu não aguento mais não, eu vou entregar aqui, as armas está entregue. Foi que Deus mandou o anjo para confortar ele. Se o anjo não desse, o negócio estava desmantelado.
onde diz: alegra-te, anima. Deus mandou te dizer: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Faz a obra. Ele, com inteligência, leva o pensamento a Deus imediatamente, e Deus disse assim: fala, o que tu falar eu escuto. Ele pediu para Deus parar o sol no meio do céu, e no sol quem faz é Deus. Quanto mais o povo brigava, mais morria gente. Israel estava aí ganhando a luta, e o povo dizia: hoje não chega de noite não, porque a luta era eles tinham ali uma ordem para quando anoitecer, parava a briga. A gente só vai brigar amanhã, passar a noite, se pode ficando, para brigar amanhã, para a briga. Aí ele disse: não é por aí não, vou parar o sol no meio do céu e vamos brigar agora até morrer. Parou o sol lá no centro do céu, e o negócio foi bonito. Quando mal por José brigar, mas morria gente. Ele não tinha o que Moisés tinha. Moisés tinha infinita e grande intimidade com Deus eterno. Quando José levantava a mão, o povo prevalecia, Israel ganhava a guerra. Quando ele baixava a mão, Israel perdia, irmão. É intimidade com Deus muito grande. Os homens viram que o negócio estava estreito ali e disse: agora. E Moisés não podia mais ficar com os braços erguidos, porque Moisés a Bíblia diz que a mão dele era muito grossa. A mão dele era muito grossa e grande, os braços eram muito gordos. Aí naquele intermédio, ele não podia ficar cansado, ele arriava. Aí Israel lá perdia. Era morrer da doidada. Aí os cabas muito inteligentes assim: vamos conseguir, vamos levantar o braço dele. Aí acaba aqueles homens um bocado de lado, tudo levantando. A guerra começava a ganhar a luta. Começava a ganhar a luta. E ali, quando eles estavam naquela luta, tremendo, os caras só: agora quem está cansado é nós, que está levantando o braço dele. Nós vamos botar ele na fenda, da pedra, uma pedra e outra, ele fica ali no meio e os braços dele ficam encostados aqui, ó. O cara só pro mundo. O cara somente dá pro mundo. Quando ele está lá, quando eles estão aprumando o braço de Moisés, só ali, Moisés ficou só assim. Israel começou a ganhar. Aleluia. Vitória para o povo de Deus. Glória. Irmão, quando Deus está no negócio, é só vitória, né? É só alegria. A gente não perde o campo de batalha com Satanás não, porque Deus está na história. Amém. Deus está no negócio, irmão. Se Deus está no negócio, não tem tristeza, só tem alegria. E ali ele começou naquela luta, tome luta. Moisés estava aí, nem os caras se apoiando no braço dele, não tinha mais como aliar, que eram as pedras que ele estava segurando. Tome luta. Israel ganhando e o povo glorificando o nome de Jesus. E ele ganhou a guerra. E o nome de nosso Deus eterno foi glorificado na terra até hoje, irmão. Até hoje o nome de Deus tem sido glorificado através daqueles homens. E Deus quer que o povo que hoje serve a Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele quer que continue na guerra, lutando, glorificando, orando pelo próximo, indo para os cultos, ciclo de oração, fazendo visita, e segue a alma para o reino de Deus, lutando pelo amor do nosso Deus eterno, que a gente vai chegar lá para se encontrar com o grandioso Deus. Que Deus abençoe. Amém. Glória. Amém. Palavra, né? Já está na hora? Não. Não. Fazer oração. Hoje vai com Beleza. Vai chamar teu filho ali. Aleluia. Agora pelos hinos. Irmão, vamos orar pelo Deus e oferta dessa tarde maravilhosa. A minha oferta foi lá. Leva uma oração pelas crianças, pela nação. Vamos apresentar a nação, não? Meus irmãos, vamos orar, apresentar a nação que é escolhida por Deus, a nação maravilhosa que está sempre, os bombardeios estão sempre grande, quando termina um país entre o outro e o negócio tem sido diferente. Israel está perdendo, nós temos que apresentar Israel, a paz de Israel, irmão. A gente tem que pedir a Deus, que é um país que é escolhido pelo Deus eterno.
E é o país que mais está sofrendo bombardeio, e a gente tem que orar que está morrendo muita criança inocente. Os bichinhos não tem nada a ver com as guerras dos humanos, dos grandão, né, dos capitães, coitado, é problema demais. Oremos. Vamos orar pelo Brasil, porque em Portugal já está, foi o primeiro país da Europa que já está sendo fechando as igrejas, que já estão começando, a ordem mundial já está, já assinou que Portugal já é um país liderado pela união de uma religião só, né? Do anticristo, né? Já Portugal já está sendo, como é que se diz? Já é o primeiro país da Europa. Exatamente, já estão fechando as igrejas lá e agora vão vir para o Brasil. Então vamos levantar um clamor, né? Para que o Senhor venha abençoar a nossa nação e nos dar livramento, né? Então Portugal já é o primeiro país. Já está sendo controlado pela União. E juntar nossos pés também. Temos que orar bastante pela nossa nação. Porque até muito brasileiro. Eles já estão sendo manuterados, observados por causa do documento só, um cartão só, que já tem todos os dados dele, todos os dados do ser humano. E já é a Europa, né? Vai a Europa. Tem muito brasileiro. Quanto mais tem brasileiro lá, mais o povo tão com medo, porque ali são tudo pentecostais, que querem vir de igreja para adorar a Deus. E os homens estão com medo. Isso é sempre assim. Eu tenho botado vídeo no meu canal, e eles têm, já 4 países que eu estou aceitando que passe. No México, do lado. No Brasil tem uma parte que estava dizendo que estava lotado. E as próprias gravadoras com raiva, que estava ouvindo isso, se uma pessoa estava ouvindo do cantor, coitado, está levantando o cantor. Mas não quer. E aí eu boto o vídeo, eu boto ele rejeito, eu vou procurar um papai, da semana comigo para terminar o bote lá da ilha, e rejeitaram. O irmão louvou, o Cristiano Amaral, ele rejeitaram. Lá na cidade de Guadalajara, eu disse para ir lá para o México, não aceitasse, porque é um dos países que são muito ruins, não tem voz de economia, de continuação. E eu cheguei perto da patrulha lá, eu vou português dela, eu disse, tem que dar vida à senhora deles, não, tem ajudado nos anos de vida, é o zero. E não tem nem para ir, como é que vai dar a senhora? Vamos orar, né, irmão? Orar pelos países que estão sendo atingidos, né? Vamos apresentar todos esses países. Vamos se ligar em oração nessa tarde. Maravilhoso Deus, Pai, estamos nesse momento maravilhoso te apresentando, grande Deus e grande Pai, esses países, Pai, ó Santo Deus, que está tendo essas guerras, Deus, as crianças estão morrendo, Pai, inocente, sem saber por que está acontecendo, Pai querido e Pai amado, muitos pais de família perdendo os filhos, perdendo a esposa, muitos esposos perdendo o marido, Deus querido, Rei da Glória, é tanto filho, Pai, sem pai, sem mãe, meu grande Deus e grande Pai, tem misericórdia, Pai, entra, Pai, com providência e calma, Pai, derrama a tua Pai nesses países, grandioso Deus, Pai, abençoa, Pai, dá livramento, Pai querido, os países de Israel, Deus eterno, Pai, dá livramento àqueles países, Pai, lá na África, teus céus estão lá, fazendo a missão e missionário, Pai querido, em todo esse país, tem missionário teu levando a tua santa e bendita palavra, Pai querido, entra com providência, Deus, dá livramento à família desse povo e salva o teu povo naqueles países, Pai querido, Deus eterno, Pai, estamos também te apresentando o país de Portugal, Santo Deus, amante da nossa vida, amante da nossa alma, Pai querido, Rei da Glória, chegamos a ter coração cheio de alegria, nessa tarde maravilhosa, te apresentando, meu Deus, meu Pai, ó Santo Deus, todos esses países, te apresentando também o nosso Brasil, Deus eterno, entra Deus,
ó Santo Deus, com calma, com providência. Trabalha tremendamente nos homens dos parlamentares. Deus querido, Rei da Glória, entra Deus, ó Pai querido, abençoa, Pai, os trabalhadores que te servem, Pai, e aquele também que nos serve, dá livramento de morte nas estradas, Pai querido, abençoa, Pai, os trabalhadores dos aplicativos, Deus querido, tem sido os trabalhos forçados para que eles possam botar o pão em cima da Santa Mesa. Foi tu que permite, Pai, que as criancinhas cheguem ali naquele momento e possam se alimentar. Pai querido, ó Santo Deus e Santo Pai, abençoa, meu Deus querido, Rei da Glória. Pai querido, aqueles que estão lá no hospital clamando pelo teu nome, ó Santo Deus, gritando, Santo Pai amado da nossa vida, abençoa aquele que vai entrar agora na mesa de operação, vai fazer aquela cirurgia, grande Deus eterno, com pensamento, Pai, não sabe se vai e se volta. Deus eterno, tu és grande, fiel, dá livramento, pega, Pai querido, na mão do médico, que o médico pega no bisturi. Quem pega na mão do médico é tu, Senhor da glória, Deus eterno. Pai, dá livramento, aqui estão trabalhando, dá livramento a nossa irmã Pampola, trabalha naquele emprego, Pai, dá livramento ao gênero dela, nosso sim, nosso amigo, Pai, trabalha nos negócios de carro, Pai, nos aplicativos, dá livramento nas estradas desse povo, Pai querido, a tua serva que está aqui nessa tarde, família, trabalha também atrás, Pai, dessa situação, para colocar o pão em cima da Santa Mesa. Dai livramento, Pai, a pessoa, dai força, saúde e vigor, abençoa teus servos que aqui estão, Pai querido, nesse momento nós estamos te apresentando, Senhor da glória, todos esses países, todas essas pessoas, todo esse povo que trabalha, Pai querido, Santo Deus, abençoa, Pai, tu és servo, teus servos, abençoa os moradores desta localidade, abençoa, Pai, dai livramento a esse povo daqui, desse local, Santo Deus amoroso, Pai, abençoa todos os comerciantes dessa área, meu grandioso Deus, tem misericórdia, Pai, desse lugar aqui na nossa vila Videm, Pai querido, Deus eterno, Deus altíssimo, Pai, soberano e majestoso e criador divinal, Pai, estamos te apresentando, ó Santo Deus, muitas pessoas desse lugar que estão por aí, Pai, outros, Pai, que já moraram aqui, Pai querido, tem muitas vidas por aí, Pai, os pais sofrendo, Pai, a perda dos filhos, meu Deus, amansa, Pai querido, ó Santo Deus, amansa esse lugar, Pai, tem misericórdia do teu Brasil, Pai querido e Pai amado, nós chegamos aqui, coração cheio de alegria, para te agradecer por esse momento tão maravilhoso dessa tarde, Pai eterno, te amamos e te glorificando o teu santo nome, Pai, tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em teu santo nome que vive e reina, para todos sempre, amém. Vamos agora fazer um cantinho só com o nosso irmão Emerson, tanto mais antes, né? É o nosso irmão Betinho, que tem a causa dele está sendo difícil, a carreira dele, ele se pega em casa, ele está no sonho de família, só que saber ele já estava nem caminhando no lugar, então ele disse, vamos orar, para que Deus amolece o coração daquele homem e que ele agilize. Porque a alegria é ele estar com esse documento na mão, deixa se movimentar. Se esse documento na mão dele, como é que ele pode se movimentar? Fica difícil, né? Lá tem se liga, tem espírito, né? E quando ele vai se encontrar com aqueles outros carros de vira, então a gente vai orar, levantando o tambor agora, para que Deus faça, entre com providência naquele lugar e faça aquele homem liberar a carteira dele. Está lá numa mesa muito fina, né? Na mão daqueles capitães, esse capitão você é vamos orar, crendo na vitória. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos na Tua presença, Deus, orando mais uma vez, individual, Pai, pela essa pessoa, Pai querido Deus eterno, ó Santo Deus, estamos crendo na vitória, Pai, nessa tarde, Pai querido, entra lá, Pai, naquela missa, entra, Deus querido, ó Santo Pai amoroso e Criador divino, Pai, ó meu Deus amante, Pai, eu sei o que Tu és, que Tu pode, que Tu Pai, sei o que Tu tem, meu Deus querido, sem Ti a gente não vai a lugar nenhum. Entra, Deus, com providência ali naquela mesa, assina, Deus eterno, aquele papel, para que aquela carteira seja liberada. Grande Deus e grande Pai, Deus Altíssimo, soberano, majestoso e Criador divinal, eu na Tua palavra, nas Tuas promessas, grande Teu poder, eu na Tua santa e infinita misericórdia, Pai
querido, tu é quem endurece o coração do homem, tu é quem cuida do homem, tu é quem movimenta o braço do homem, Deus. Entra, Jesus querido, para trazer de fora para teu servo e a alegria que seja nossa nesse lugar. Pai eterno, Pai amado, o âmbito da nossa vida, está difícil esse documento chegar para nós, Pai, para ti não é nada, Pai querido, Rei da glória, tu és grande, fiel, poderoso, majestoso, criador divino. Creio na tua palavra e nas tuas promessas e creio que a gente vai cantar o hino da vitória, porque tu és grande e maravilhoso, tu és o Deus que pode, o Deus que tem, Rei da glória, altíssimo e soberano e majestoso divinal. Eu na tua santa e infinita misericórdia, Pai, e essa alegria a gente vai ter em dar o brado de glória, sempre foi tu que fez e sem ti nada a gente pode fazer. Amém? Amém. Eu creio que muito amor também. Glória a Deus. Eu muito amor pelo pedido. Amém, meu irmão? Deus abençoe. Vamos continuar adorando ao nosso Senhor nesta tarde com a palavra. Agora chegou o momento da palavra, né? E eu convido a nossa irmã Camila para ler a palavra. Amém? Aleluia, glória a Deus. Minha bicicleta, estou tentando fazer uma revisão. Vai dar certo. Para fazer a revisão. Aí, porque sem ela, como é que eu vou trabalhar? Não dá. Mas amém. Eu peço até desculpa aos irmãos pelo horário, né? Hoje foi bem corrida. Estava procurando a revisão, meu esposo também estava com a moto lá. Né? A gente tem que ajeitar os veículos porque eles que nos movem para trabalhar. Aí, como a gente usa, então, porque a gente está bem pertinho. Eu estou sempre falando das irmãzinhas. E eu, ela sempre vem. Ele agora é papai, né? Ele agora não. Já nasceu, Vinícius? Já nasceu. Já nasceu? Agora a gente vai crescer, já sai do bucho. Agora sai do bucho. É a menininha linda. Amém, louvado seja Deus. Eu estava babando lá. Fico feliz, né? Por ele. E eu já estou com a sua filhinha nos braços, porque é a vitória dos irmãos e a nossa também. Mas eu peço que os irmãos abrem Marcos. Marcos 10, do 46 ao 52. Os bolsos. Hoje não está muito riscado não, meus papéis geralmente são riscados. Mas eu digito e depois eu digito porque fica mais fácil, né? Mas Marcos 10, 46 ao 52 vai dizer assim: e depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó, com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, levantando de si a sua capa, e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se
e foi ter com Jesus. E Jesus falando disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Podemos observar nessa passagem que assim como a cananeia, ela clamou por Jesus quando ele passava, Bartimeu, o cego, ele vivia no caminho em Jericó. Aleluia, Jesus. E vai dizer que ele carregava consigo uma capa. E esta capa representava a situação a qual ele estava. E só poderia ter aquela capa quem tivesse autorização do governo romano, pois os romanos eles dominavam naquela época. E vai dizer que este homem, Bartimeu, era filho de Timeu. Timeu ele foi um militar, ele tinha uma patente em Israel, nas milícias de Betel. E vai dizer que este homem, em um certo momento, depois que ele se aposentou, ele recebia ali a sua aposentadoria. E quando os romanos passaram a dominar, eles tomaram o que era dele, o que era de Timeu. Tomaram seus bens. E com isso gerou uma revolta naquele homem. E ele começou a fazer... eu esqueci, perdão na palavra, eu esqueci agora a palavra. Ele começou a se revoltar com os romanos e a fazer coisas para que pudessem atingir, o governo romano. E com isso, eles, em um certo momento, pegaram ele e crucificaram, mataram aquele homem por a sua revolta, por causa do governo, que tomou tudo dele. Então, eles pegam Bartimeu, que era o seu filho, e cegam para que ele não venha a se revoltar contra o governo romano. Mas isso é só uma suposição, os historiadores estudam. Mas nos evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas, eles falam o mesmo texto, a mesma palavra. Claro que o Senhor ele usa cada um de forma diferente. E eles falam ali o mesmo texto de uma maneira, cada um da sua maneira, mas que querem dizer a mesma coisa. Mas de maneira nenhuma nos evangelhos vem dizendo em que momento, em que situação aquele cego ele perdeu a sua visão. Isso é só uma história que é relatada, que é contada pelos historiadores, mas nos evangelhos não relata isso. Então este homem, vai dizer o texto no verso 46, que depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó junto com os discípulos e uma grande multidão, porque nós sabemos que onde Jesus passava sempre havia multidões, sempre havia grandes multidões juntamente com os seus discípulos. E vai dizer que Jesus ele estava saindo naquele lugar. Talvez fosse o último momento que Jesus estava naquela cidade. Talvez era a última vez que Jesus estava passando pelaquela cidade. E vai dizer que Jesus estava saindo. Mas por Jericó entrava também muitas mercadorias, como o bálsamo, a cana-de-açúcar, a banana. Mas Jesus ele está saindo. Então, ali naquela cidade entrava e saía muitas mercadorias. Mas o Senhor, Ele entra e sai do lugar, Ele continua poderoso e glorioso. Porque o Senhor, Ele é todo poderoso em nossas vidas. Então,
existia um homem ali naquela beira do caminho, eu creio que ele ficava ali no meio termo, né, da cidade, porque como naquela cidade entravam muitas mercadorias e saíam, então entravam pessoas ali para quê? Para quando negociar, para comprar. Então aquele homem ficava ali, ele sabia as técnicas de mendigar. Ele ficava ali para pedir o quê? As suas esmolas. E ele carregava consigo uma capa. E esta capa representava a situação a qual ele estava. Mas vai dizer que Jesus saindo ali, porque Jesus ele é todo poderoso, você hoje saiu da sua casa para vir adorar ao Senhor, para vir glorificar o nome dEle, porque Ele está neste lugar. E vai dizer que ao Jesus sair, aquele homem ele vai usar os artifícios que ele tem para chamar a atenção de Jesus. Aí eu te trago como tema nesta tarde, reagindo à situação e usando o que você tem, as armas que você tem. Porque em meio às situações que nós passamos, muitas vezes nós ficamos ali acomodados com aquilo. Mas o Senhor ele te dá força, o Senhor ele te dá vigor, ele te dá armas. E essas armas que você tem é para você usar. Se você tem louvor, dê louvor ao Senhor. Se você tem adoração, dê adoração a Ele. Se você tem palavra, dê uma palavra. Porque o Senhor ele te deu as armas, mas você tem que levantar. Você tem que reagir no meio da tua situação. Aleluia, Jesus. Aquele homem ele era cego, sim. Mas ele tinha a sua voz. Ele tinha o seu audição. Ele tinha a sua percepção que alguém estava passando. Então ele vai usar o que ele tem, as armas que ele tem. Ele vai reagir. Ele está dizendo, pode ser a última vez que eu esteja vendo Jesus passar por aqui. Pode ser a última vez que eu esteja sentindo alguém falar que ele está passando aqui. Então é o meu momento de reagir, de usar o que eu tenho. Eu não tenho minha visão, mas eu tenho a minha voz. Eu não tenho minha visão, mas eu posso reagir. O Senhor ele está passando e ele espera de mim, de você, a tua reação, que você use as armas que você tem, louve, adore e glorifique, porque Jesus ele está passando e ele quer ver de mim, de você, a tua reação, a tua adoração, para que ele possa fazer um milagre na minha e na tua vida. E este homem ele vai usar a arma que ele tem. Aleluia, glória a Deus. E ele vai começar a clamar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. E vai dizer o texto que aquela multidão que andava calada, porque a multidão ela andava calada, ela só se manifestou na entrada triunfal de Jesus. Por que aquela multidão andava calada? Porque o governo romano dominava. E se alguém que estivesse seguindo algum profeta, algum filósofo, e esboçasse alguma reação, o governo romano ia entender isso como uma revolta. E por isso muitos chegam ali, quando aquele homem começa a clamar, e vai dizer: cala-te, não incomoda o mestre. Para que eles não fossem ditos como um revolucionário, porque eles não queriam ser conhecidos como os revolucionários. Então eles vão mandar calar, que aquele homem ele cale a sua voz. E
muitos não têm tentado calar a tua voz. Mas ninguém cala a voz de um adorador. Ninguém cala um cristão. Eu digo cristão porque crente até Satanás ele é, que ele conhece a palavra de Gênesis e Apocalipse. E nós precisamos estar vigilantes diante disso. Então ninguém pode calar a voz de um adorador. Se você é um adorador, você vai usar o que você tem. Você vai usar as armas que você tem e você vai clamar ao Senhor como aquele homem ele clamou. Jesus está passando e é o momento, é a hora de você clamar. Imagine você se a mulher do fluxo de sangue ela deixasse a situação dominar a sua vida e não encarasse a multidão e fosse tocar nas obras de Jesus. Imagine você se Ana se deixasse a situação levar e deixasse Penina ali, mas ela orou ao Senhor e o Senhor deu resposta. Imagine se na situação que já se encontrava, ele não tivesse uma reação, ele não usasse das armas que ele tinha para adorar o Senhor e sair com o seu milagre e sair com a resposta da parte de Deus. Aleluia, Jesus. Então aquele homem ele começa a clamar e as pessoas se incomodarem com o seu clamor. Mas aí onde ele gritava cada vez mais alto: Senhor, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. E ele gritava cada vez mais alto. Quando alguém se incomodar com o teu clamor, clame mais, exalte mais, ore mais, jejue mais, busque mais, porque o Senhor ele tem resposta para a tua vida. Glória. Aí vai dizer agora que o Senhor ele escuta o clamor daquele homem e vai dizer: chama. Jesus ele está te chamando. Amém. Porque ele te conhece pelo teu nome. Aleluia. Glória a Deus. E ele manda chamar aquele homem. E aquele homem chegando diante do Senhor, o Senhor vai fazer uma pergunta. Jesus vai dizer, Jesus falando disse-lhe: o que queres que eu te faça? Aleluia. E antes desse homem chegar até Jesus e Jesus fazer a pergunta a ele, a qual o Senhor ele te faz hoje: o que queres que eu te faça? Aquele homem, quando ele vai até Jesus, ele joga a sua capa. Aquela capa que representava a situação a qual ele se encontrava, agora não pertence mais a ele. Ele joga a sua capa. Então joga a sua capa, deixe para trás a capa da incredulidade. Deixe para trás aquilo que não te pertence mais, porque Jesus ele te chama e te faz uma pergunta: o que queres que eu te faça? E sabe o que é interessante? Que aquela capa de dia que aquele homem usava, ela servia de provisão para que ele recebesse as esmolas que eram lhe dadas, pois ele estava ali no caminho e ali trafegava as pessoas, o comércio. Então ele colocava aquela capa no chão, creio que ele colocava ali no chão, esticava aquela capa e as pessoas iam ali e colocavam, as esmolas. E à tarde para a noite, aquela capa servia de abrigo. Mas Jesus o chamou e o fez uma pergunta. Jesus ele te chama e te faz uma pergunta: o que queres que eu te faça? Aleluia. Mas para isso é preciso nós deixarmos as nossas capas. Amém, Jesus. Porque o Senhor ele é o Deus que revela. Aleluia, glória. O Senhor ele é o Deus que faz.
E operando Deus, ninguém pode impedir. Aleluia. Então ele deixa aquela capa que representava a situação a qual ele vivia, do estado de cegueira. E o Senhor Jesus lhe disse: olha, o que queres que eu te faça? Você precisa dizer ao Senhor, nós precisamos dizer ao Senhor aquilo que nós estamos passando, o que nós estamos vivendo. Porque muita gente chega até a casa do Senhor pedindo um carro, pedindo uma casa. Mas e nossa vida espiritual? O que nós realmente estamos precisando? Será que nós estamos precisando que os nossos esposos sejam libertos? Que os nossos filhos se libertem de algo? Será que nós estamos precisando sermos sarados de algo? Então peça ao Senhor, clame ao Senhor. Ele te diz hoje: o que queres? O que queres que eu te faça? Aleluia. Glória. E aquele homem, ele vai dizer: Senhor, eu quero ver. Glória. Ele disse o que ele estava precisando naquele momento. Ele tirou aquela capa. Ele disse: eu quero que eu veja, Senhor. Era o que ele estava precisando naquele momento. Ele queria ter a sua visão novamente. Ele queria ver o nosso Senhor Jesus Cristo. Veja o Senhor Jesus. Ele está contigo todos os dias da tua vida. Ele só precisa que nós reagimos, porque Ele nos dá a resposta, Ele nos faz um milagre. E Ele nos diz o que é que queres que eu te faça. Amém. E aquele homem, ele vai dizer: que eu vejo, Senhor. Aí Jesus agora vai olhar para ele e vai dizer: vai, a tua fé, ela te salvou. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus, ele liberta aquele homem, ele salva, ele liberta aquele homem, como o Senhor nos libertou um dia do lamaçal do pecado e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Então ele salva ele espiritualmente. Ele diz: olha, a tua fé, é através da tua fé. Nós precisamos crer mais no Senhor Jesus, confiar mais no Senhor Jesus. Sabemos que Ele pode fazer em nossas vidas. Vai, a tua fé, ela te salvou. E vai dizer que logo aquele homem, ele passa a enxergar, a ver Jesus. Aleluia. E ao ver Jesus, eu creio ali que ele começa a glorificar o nome do Senhor e ser grato a Deus por o Senhor ter tirado ele daquela cegueira, daquela situação. Largue, esta tarde largue a situação, deixe para trás.